Olá pessoal, aqui é o professor Emerson, professor de filosofia de vocês. Hoje nós estaremos trabalhando mais uma aula assíncrona, né? Mais uma aula remota, portanto. E os conteúdos que nós trabalharemos nessa aula serão os conteúdos que vão da página 29 à página 33, que tratam dos seguintes temas: os contratualistas, Thomas Hobbes e John Locke. Então, ali na 33, nós vamos até o tema que fala sobre, aliás, o subtema que fala sobre a questão da propriedade como direito natural. Nós não entraremos nesta aula em Jean-Jacques Rousseau, mas lá na aula disponibilizada no Avasai, o SAI ele vai apresentar toda essa aula para vocês. Então ele vai falar inclusive de Jean-Jacques Rousseau. Nesta aula assíncrona que eu estou realizando, nós trabalharemos Rousseau lá na nossa próxima aula. Então eu estou dividindo esse tema do contratualismo em duas partes. Beleza? Então pega aí lápis, borracha, caneta para fazer as anotações. Pega o livro didático para fazer ali as marcações necessárias. Vai acompanhando e vamos dar início. Então damos início assim. Além do forte embate entre racionalistas e empiristas na teoria do conhecimento, a Idade Moderna também foi marcada por inovações na filosofia política e do direito. No âmbito da teoria do conhecimento, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna ela é representada pelo ícone da racionalidade. A fé, diferente de outrora, já não tem tanto vigor para a determinação daquilo que é verdadeiro ou não. Por quê? Porque na Idade Moderna, a aposta para se alcançar o conhecimento verdadeiro está centrada no ser humano e em sua capacidade de transformação, e não mais na questão de uma entidade divina. Então, para o medieval, a felicidade estava em uma vida que permitia a aproximação de Deus. E já na filosofia moderna, o centro do estudo e o centro do desenvolvimento estão centrados no ser humano. É o ser humano que vai criar as possibilidades para que ele mesmo possa ter ali as possibilidades de ascensão e desenvolvimento de sua vida individual e de sua vida também em participação na sociedade. Então, assim, enquanto que para os medievais a política ela estava fundamentada na questão das leis divinas, para os pensadores modernos, o problema da organização das leis e da política tornava-se uma questão fundamentalmente humana, que deveria ser enfrentada tendo em vista a realidade histórica, social e econômica, tá? E também levando em consideração os fatores políticos e sociais de onde o indivíduo está inserido. Então tinha que se analisar a questão da realidade onde é que esse indivíduo estava localizado. Para quê? Para que pudesse criar leis que atendessem àquela necessidade. Então essas leis, elas deveriam ter como base a estruturação social na qual aquele indivíduo estava inserido. Não adiantava fazer uma lei que não pudesse ser praticada. Então as leis elas deveriam condizer com a realidade social do indivíduo. E aí nós tínhamos o seguinte, que o fundamento do direito e da política é o Estado e a sociedade. A validade das leis, a autoridade do Estado e a origem da sociedade são temas discutidos dentro da modernidade. As discussões, então, elas eram centradas nas próprias relações humanas e também em suas relações políticas, econômicas e jurídicas. Então percebam que, diferentemente daquilo que acontecia lá na Idade Média,
quando o conhecimento estava centrado ali em leis divinas. Na Idade Moderna, tudo se passava pela base do ser humano. Era ele o centro de tudo. E agora nós veremos ali os principais teóricos do contratualismo. Nós veremos então Thomas Hobbes, nós veremos John Locke. Então, inicialmente falamos de Thomas Hobbes. Hobbes ele abordou temas políticos destacando-se então como um filósofo do absolutismo, sistema que defendia que uma única pessoa deveria concentrar o poder. E Hobbes ele vai viver em um período marcado por guerras, tais quais o da derrota da Armada Invencível. O que foi essa Armada Invencível, pessoal? Foi uma esquadra de portugueses e espanhóis que tinha como objetivo derrotar os ingleses e dar fim à Guerra Anglo-Espanhola, tá? Essa guerra aconteceu entre 1585 a 1604. Então, esse período da existência de Hobbes, ele é marcado por um período constante de violência. E Hobbes ele vai comprovar, então, que o ser humano é, por natureza, um ser violento. Dessa forma, segundo Hobbes, era preciso superar o estado da natureza para entrarmos em um estado chamado de estado civil, controlando essa natureza violenta do ser humano com leis e forças emanadas de um poder soberano. Então, segundo Thomas Hobbes, era extremamente necessário que o ser humano ele desenvolvesse algo maior do que ele. Por quê? Porque, segundo Hobbes, o homem ele é o lobo do próprio homem. E a partir do momento que existe essa criação do Estado, ele vai estar submetido a essas leis. Ele vai estar submetido a obedecer essas leis. E caso ele não venha a obedecer essas leis, ele será punido. Porque todos dentro dessa sociedade terão o quê? Terão direitos, mas também terão deveres a ter que cumprir. E Hobbes vai vivenciar então um período controlado pela monarquia. Então, segundo Hobbes, era essa figura do monarca que deveria então criar as leis visando manter a ordem da sociedade. Assim, a sociedade civil seria governada então por esse monarca e ele seria soberano, enquanto todo o povo seria súdito do seu governo. Então, Hobbes ele vai analisar esse ser humano em dois momentos. O primeiro momento é o estado da natureza humana e o outro é o estado de natureza. Então, segundo a natureza humana, hobbesiana, sobre o Estado e a sociedade, cabem então, portanto, a lei e o direito fazerem o quê? Fazerem o sustento e o desenvolvimento do ser humano. Mas qual que é a natureza do ser humano? Para Hobbes, o ser humano é um ser desejante que vive para satisfazer a si próprio. Aliás, o desejo é elemento fundamental da filosofia de Hobbes. A vida humana, então, ela é uma procura inquietante e desenfreada pela realização de desejos. Que desejos são esses? Desejo de continuar vivo, desejo de viver bem, desejo de ter conforto, ter segurança. Então, são vários desejos que esse indivíduo vai ter ao longo da vida. E nesse estado natural, ou estado de natureza, os indivíduos são completamente livres. Ou seja, prevalecem os seus instintos e a questão de competição. Fatores que levam à desconfiança e ao anseio por glória, e que tornam esse estado um local de guerra de todos contra todos. Então, nesse estado de todos contra todos, a única coisa que aconteceria era o quê? Era o alimento do ódio, era o alimento da disputa, era o alimento, então, desta guerra de todos contra todos. Prevaleceria a lei do mais forte, sobreviveria o mais forte.
Então, de acordo com o ser humano, aliás, de acordo com Hobbes, o ser humano ele vai ser naturalmente, nesse estado de natureza, inimigo de todos. Por quê? Porque ele vai estar buscando a sua sobrevivência. Então, agora falando sobre a segunda tese de Hobbes, a gente vai ver a questão do estado de natureza. E começamos ali. Imagine um período da história em que não houvesse Estado, nem leis organizadas, de forma que todos pudessem viver e fazer aquilo que desejassem. Esse seria o estado de natureza, sem Estado e sem regras. Nesse lugar somente poderiam subsistir os interesses individuais. Desta forma, a violência seria uma constante na vida das pessoas, que viveriam num estado de guerra de todos contra todos, gerando situações de medo e gerando situações de insegurança. Então, para Hobbes, esse medo constante ele vai dar origem ao Estado. Para ter mais segurança, cada um abriria a mão de sua liberdade individual em favor de alguém ou de alguma instituição que lhe garantisse a segurança necessária para se poder viver em sociedade. Se todos se submeterem por meio de um pacto social a uma única autoridade, esta possuiria, portanto, meios para proibir os seres humanos de usarem a violência uns contra os outros. Uns contra os outros. Então, pessoal, segundo Hobbes, era por meio do contrato social que a vida em sociedade ela poderia ser viabilizada, pois a partir dele se estabelece que uma pessoa ou uma assembleia ela vai controlar o poder. E esse controle, então, ele deve visar o quê? Deve visar a questão do interesse comum, limitando, então, os direitos e os deveres individuais, prevalecendo a questão da atividade coletiva, prevalecendo, portanto, o desenvolvimento do todo da sociedade e não de uma limitação social. Beleza? Não vão esquecer disso, então. Então, a diferença entre a natureza humana e o estado de natureza. No estado de natureza, nós já temos o quê? A possibilidade, segundo Hobbes, dos seres humanos estarem abrindo mão dos seus direitos individuais em prol de um direito ainda maior, que era o direito de viver em coletividade. E já na natureza humana, ali os seres humanos viveriam uma vida em que todos estavam competindo. Competindo pelo quê? Pela sobrevivência. Então era a lei do mais forte. O mais forte sobreviveria. Então, o mais forte estaria, obviamente, sempre caçando os mais fracos. Era esse o objetivo, então, no modelo de natureza humana, segundo Hobbes. E agora trocamos ali e vamos falar sobre John Locke. Locke, ele é um dos fundadores do liberalismo. Tá? O que foi o liberalismo? Foi um movimento que tem por finalidade dar mais liberdade ao indivíduo em relação ao Estado. Tá? E aí Locke, assim como Hobbes, concebe a existência do Estado de natureza e do Estado civil. Porém, os vai apresentar de modo diferente, divergente. No estado de natureza de Locke, o ser humano é bom, vivendo em perfeita liberdade, e age buscando o bem, buscando a questão da felicidade. No estado de natureza, os seres humanos eles vivem juntos, conforme a razão e têm igualdade de direitos e deveres. Nele também eles são organizados e regidos por uma lei natural. Essa lei natural, então, ela vai determinar que todos devam ser iguais e independentes, devendo, portanto, cada um agir de modo a não prejudicar o outro. Então, segundo John Locke, nesse estado de natureza, o ser humano, ele no estado de natureza, estaria vivendo em perfeita harmonia com os outros indivíduos. Por quê? Porque ele teria
total liberdade. Ele também teria o direito de ir e vir. Ele seria respeitado e seria tratado de maneira igualitária. Então, seria um Estado perfeito. Então, bastava o quê? Bastava que todos respeitassem essas leis naturais. Todos fazendo esse respeito, tomando como base esse respeito, a vida, a segurança e a liberdade, elas seriam conservadas. E cada um poderia também viver e garantir o sustento segundo as suas próprias habilidades, desde que ele não agredisse ou não invadisse o espaço do outro. Então, Luke ele não vai apresentar o estado de natureza e o estado de guerra como iguais. Por quê? Porque neste último, no estado de guerra, vai vigorar o quê? Vai vigorar a questão da violência, vai vigorar a questão das inimizades, diferentemente do estado de natureza, onde o bem-estar social estaria acima de tudo, segundo Luke. E para que se evitasse então a queda em um estado de guerra, segundo Luke, deveria ser instituída uma autoridade comum e imparcial para que pudesse julgar todos os pequenos conflitos de maneira extremamente imparcial. O Estado e a sociedade civil, portanto, eles nasceriam para fazer o quê? A organização das relações entre os indivíduos, pois na natureza, cada um seria juiz da sua própria causa, fazendo aquilo que lhe convence, daquilo que lhe convém. Então, caberia a esse Estado criado simplesmente manter a ordem, agindo somente em casos de necessidade. Então, não haveriam já essa pré-organização social. Não existiria essa pré-organização social. O que existiria era cada indivíduo sabendo as suas leis, mas se em determinado momento alguém infringisse essas leis, aí nós teríamos e veríamos o poder de atuação do Estado. E esse poder ele vai se originar do consentimento do povo. E ele vai se manter perante esse consentimento. A partir do momento em que o povo considera essa atuação ilegítima, o poder ele deveria retornar para a mão do povo. Então o povo ficaria encarregado de instituir uma nova ordem segundo os princípios que ele, povo, teria estabelecido para isso. Então a gente faz uma análise bem rápida com relação a essa questão de que o poder emana do povo. Quando nós pensamos nessa questão de que o poder emana do povo, nós lembramos do modelo social no qual nós estamos inseridos, que é o modelo democrático. O nosso modelo democrático, ele prevê em sua Constituição que o poder ele emana do povo. Nós, obviamente, escolhemos os nossos representantes e esses representantes estão no poder para criar leis, criar projetos que vão beneficiar a sociedade. Então, segundo Luke, quando o Estado não cumprisse com o seu papel, caberia ao povo fazer o quê? Caberia ao povo retomar esse poder. E ficaria então responsável o povo pela instituição de uma nova ordem, pela instituição de novos princípios e, consequentemente, de quem deveria assumir esse novo poder. Então, por fim, nós falamos ali sobre o conteúdo da página 33, que vai falar com respeito à questão da propriedade como direito natural. No estado de natureza, para sobreviver, o ser humano se apossa de partes da natureza, tendo como fim a produção de alimentos, para sua sobrevivência e a de seu grupo. É neste momento que surge o direito de propriedade,
Desse modo, Luke entende, então, que o direito de propriedade precede o nascimento do Estado Civil, sendo esse um direito natural e individual. Então, segundo Luke, todos nós, seres humanos, deveríamos ter o nosso próprio espaço. O nosso espaço para a produção de alimentos, o nosso espaço para a nossa sobrevivência e também para a manutenção do nosso grupo. Então, cada um de nós deveríamos ter um pedaço de terra para poder gerar o seu próprio sustento. Mas nós sabemos que no mundo capitalista no qual nós estamos inseridos, não é bem assim que funcionam as coisas. No mundo capitalista, nessa sociedade mundial capitalista, você só vai ter direito a teu espaço se você tiver o quê? Se você tiver capitais para poder comprar esse espaço. Senão, você não tem como ter esse espaço para gerar o seu próprio sustento. Então, pessoal, segundo o Luke, o direito à propriedade ele é um direito inalienável. E o esforço do trabalho ele vai gerar bens e esses bens se tornam propriedade privada. Então, de uma maneira geral, o ser humano ele vai aceitar submeter-se a viver em sociedade para que, acima de tudo, ele possa defender a questão do seu interesse. E qual que é o seu interesse? O seu interesse, então, é a sua propriedade privada. Então, depois de gerar essa propriedade privada, ele vai ter que fazer o quê? Ele deve, então, criar possibilidades para desenvolvimento de seu sustento. Ele vai criar, então, formas de seus meios para gerar, então, o seu desenvolvimento. E essa propriedade privada ela está estabelecida dentro de um contrato social. E esse contrato social ele vai prever, então, limitação de acesso de outras pessoas de fora a essa propriedade. E caso venha acontecer de alguém tentar tomar essa propriedade ou de invadir essa propriedade, de se apossar dessa propriedade, caberia a quem? Caberia ao Estado apaziguar a situação e resolver essa situação. Então o Estado, novamente, ali voltando naquilo que já foi falado sobre Luke, o Estado ele só vai vir a intervir em alguma situação conflituosa. No mais, o próprio ser humano saberia o seu espaço dentro da sociedade, deveria saber o seu espaço dentro da sociedade. O ser humano, então, é ele quem ditaria como é que essa sociedade seria organizada. E ao Estado caberia um poder de atuação mínima. Beleza? Gente, esse é o conteúdo, então, das nossas páginas 29 a página 33 do livro de vocês. Espero que tenham compreendido. Caso não tenham compreendido alguma coisa, anotem aí, me encaminhem isso ali no nosso grupo do WhatsApp, tá? Me enviem isso no particular, que daí eu vou analisar se é uma questão que deve ser debatida em grupo, ou se eu posso esclarecer ela no privado. Se for algo em grupo, eu já coloco no grupo e a gente vai fazendo ali um debate e vai fazendo uma conversa para fazer esse esclarecimento. Beleza? Então, no mais, desejo para vocês aí um bom resto de semana, que vocês fiquem em paz e que esse problema do Covid aí passe logo para que a gente possa retornar às nossas atividades em sala de aula. Beleza? Então, um abraço e tchau, tchau.